Você já se perguntou que país tem sofrido mais com o coronavírus? Que país tem sido mais efetivo com esse problema tão sistêmico? Infelizmente, nossa mídia e boa parte das pessoas que nos cercam com informações absolutas, informações numéricas. E eu, como gosto muito de números, gostaria de mostrar para você uma outra forma de analisar esses mesmos números que nós recebemos, que nós somos bombardeados todos os dias. Quer entender como é que isso funciona? Então vem comigo! Então, gente, a melhor forma da gente comparar dados de grupos diferentes é através de uma relativização desses mesmos dados. Não é possível analisar números ou dados em ambientes diferentes se não for através dos seus dados relativos. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Eu estava brincando aqui ainda anteontem com o meu filho com os dados que nós tínhamos. É claro que muitos números aqui já foram alterados, já foram modificados. Infelizmente, o número de mortos, o número de infectados em determinados países só vai aumentando. Mas para você entender como é que isso funciona, nós vamos pegar os dados que nós coletamos na quinta-feira à noite, se não me engano. Eu vou mostrar quais são esses dados absolutos e vou mostrar para vocês como é que a gente relativiza esses dados para entender que país tem sido mais efetivo, que país tem sido um pouco mais eficiente no combate a este terrível vírus, a essa terrível pandemia que tem afetado praticamente o mundo inteiro. Então vamos para a tela? Eu peguei dados da internet mesmo, tá? Dados de alguns países, os países que mais sofreram com o coronavírus até aqui, dados de países que nós temos o número de pessoas confirmadas já com esse vírus e as pessoas que acabaram indo a óbito em função deste vírus. Então eu peguei alguns países, né? Na verdade nós não tem como pegar todos, isso ficaria inviável. Pegamos os países que tinham pelo menos 10 mil infectados, tá? Então nós pegamos aí essa lista de países. Essa lista inicial temos aqui numa ordem absoluta daqueles que mais tinham pessoas com confirmação dessa doença. Então, pela ordem, a gente vai ver aqui que os Estados Unidos lidera o ranking, né, com mais de 800 mil infectados, quase 1 milhão de infectados. Temos depois em seguida a Espanha, a Itália. Então vocês estão vendo aqui que é uma lista com dados absolutos, com números que nos possibilita a criação de um ranking por número de infectados. Mas será que esta é a melhor forma de avaliar um país? Será que essa é a melhor forma de verificar que país tem sofrido mais com a pandemia? É óbvio que não é. Por quê? A realidade de cada um desses países é diferente. O Brasil, por exemplo, encontra-se aqui na posição número 11, né? Neste caso. Nós somos o 11º país em número de infectados. Uma posição muito ruim, né? Poderíamos ter essa posição aí na economia, poderíamos ter essa posição aí na educação, na infraestrutura, seria ótimo. Mas essa posição no número de infectados é muito ruim, não é mesmo? Então vamos lá. Qual é a melhor forma, então, de avaliar esses números e comparar um país com o outro? É óbvio que mesmo com a comparação que eu vou fazer aqui agora, nós temos que ser justos em dizer que também não é uma comparação ideal, porque a comparação ideal seria aquela em que a gente avaliasse pelo menos um número mínimo de variáveis, como, por exemplo, a qualidade de vida nesses países, as principais características dos infectados e dos que morrem, daqueles que entram em óbito, porque aí sim a gente estaria sendo justo avaliando todas essas variáveis. Eu apenas vou pegar duas variáveis que eu analisei de maneira independente, que é comparar o número de mortos em relação à sua população, comparar o número de mortos em relação aos infectados, para a gente ter uma ideia de como que anda aí o processo pré-pandemia naquela nação e pós-pandemia. Pré-pandemia seria essa comparação entre o número de mortos e o número populacional, quer dizer, quantas pessoas tem naquele país e deste total, quantos chegam a óbito. E depois, numa apuração que eu acho um pouco mais justa, a gente vai fazer uma comparação entre aqueles que entram em óbito em relação ao número de casos confirmados. Tá? Para a gente ter uma ideia de como que esse país tem trabalhado, como que ele tem avançado no combate a essa pandemia. Volto a repetir, isso não é suficiente, é só para mostrar para você que é assim que a gente avalia números dessa grandeza.
Não dá para poder comparar os Estados Unidos com a Espanha, uma vez que a população dos Estados Unidos é muito maior que a Espanha, ou com a Itália, por exemplo. Então você tem aí um número populacional bem diferente. Não dá para comparar, por exemplo, a Espanha com a China. Então você vai ver que a China aqui, olha, nesse caso, é o 9º país nessa lista, embora tenha muito mais de 1 bilhão de habitantes. Tá certo? Então como é que eu fiz isso? Olha, a outra tabela vai mostrar. Então a gente tem aqui os Estados Unidos, aqui ainda em primeiro lugar, porque estamos ordenando esses dados pelo número de casos confirmados. Mas eu criei essa outra coluna aqui, olha, que são os dados relativos entre os mortos, entre aqueles que chegaram a óbito e a sua população. Depois a gente vai fazer uma análise dessa coluna, que são os mortos em relação àqueles casos confirmados. O Excel faz isso com muita facilidade, basta que eu peça para ele vir aqui e fazer uma seleção desta coluna, ou uma nova ordem em função dessa coluna. Eu vou pedir do maior para o menor, então seria aqui. Olha o que acontece com esta lista, como que ela se alterou. A gente tinha aqui os Estados Unidos como primeiro, já não é mais, é a Bélgica. Olha aqui o percentual de mortos em relação à sua população. Então a gente tem 0,05%, quase 0,06% de pessoas que morreram, que entraram em óbito em relação à população. É um número muito significativo para aquela população. Aí os Estados Unidos já cai do primeiro para o 10º lugar, com 0,01, quase 0,02. A gente tem mania de olhar muito esse número aqui, né, que são os dados absolutos, e acha que com esse número os Estados Unidos são o país pior nesse caso, né, o que mais sofre com esse caso. E não é. Do ponto de vista relativo, quem está na Bélgica hoje corre muito mais risco de morte do que nos Estados Unidos, tá certo? Então essa é a maneira correta da gente avaliar um conjunto de dados onde esses dados, embora semelhantes na qualidade, né, no tratamento que a gente quer dar para as diversas nações, cada nação possui sua característica. Neste caso, possui um número populacional específico, diferente. Então aqui a gente viu isso. No caso do Brasil, olha que posição que ele chega. O Brasil chega na posição, nós não estávamos na 11ª posição, lá em números absolutos, em números relativos nós estamos na 22ª posição. 22ª posição, porque essa primeira posição aqui, olha, é do título, tá? Então nessa 22ª posição a gente pode considerar o quê? Que 0,0016% da população brasileira faleceu já, entrou em óbito em função desta pandemia. Agora, o que mais me chama a atenção é como os países estão reagindo diante desta pandemia. Qual é a efetiva ação pública ou política pública de cada país para resolver esse problema? Aí eu já consigo analisar com esta coluna. Volto a repetir, é uma análise ainda simples, porque não leva em consideração algumas variáveis, mas dá para a gente entender também que situação cada um desses países vive. Vamos então organizar por essa coluna, vamos ver o que vai acontecer? Eu vou pedir para organizar do maior para o menor. Olha o que acontece com a França. A França passa a ser o país hoje com o maior risco de morte dos seus cidadãos, ou para os seus cidadãos. Eu posso afirmar que 18% das pessoas que contraíram a doença morreram até então, até a última coleta de dados que aconteceu no dia 23, 24 de abril. E aí, que conclusão a gente pode chegar? A Bélgica já cai para segundo. Olha os Estados Unidos, cai para 11º lugar. O percentual de mortos em relação aos confirmados é de 5,65%. Embora hoje os Estados Unidos lideram o ranking de números de infectados, em números absolutos, que nós comentamos aqui no início do vídeo, os Estados Unidos não é, por si só, por apresentar esse número absurdo de quase 1 milhão de infectados, o país que possui maior risco de morte em relação a essa pandemia. O Brasil, por exemplo, está aqui próximo dos Estados Unidos, um pouco pior que os Estados Unidos. Quando a gente observa lá o número absurdo, absoluto lá dos Estados Unidos, nós temos uma leve tendência a imaginar que os Estados Unidos se encontram numa situação pior do que a nossa, mas não é verdade. Nós estamos piores do que eles. Por quê? Quase 7% da população brasileira
que contraiu essa doença já morreu. É um número praticamente um ponto percentual maior que o dos Estados Unidos, o que dá aproximadamente aqui uns 15% a mais de chances de morte se estivermos no Brasil em comparação aos Estados Unidos, por exemplo. Não é interessante? Então, vamos aprender a analisar números como eles merecem, como eles realmente devem ser analisados, tá certo? Então fica aí a dica, se alguém quiser essa tabela que eu fiz, essa lista que nós preparamos aqui, eu e meu filho, posso disponibilizar através do WhatsApp, podem me procurar lá que a gente envia sem nenhum problema, tá? Para que você aprenda a analisar aí um pouco mais técnica os dados que nós estamos recebendo diariamente dessa pandemia que tem modificado, que tem destruído muitos lares e que vai transformar de forma definitiva a nossa convivência, as nossas relações econômicas, a nossa relação trabalhista, a nossa maneira de enxergar a vida, de enxergar os nossos queridos, não é verdade? Mas vai aí a dica, porque se a gente continuar recebendo esses números de televisão, recebendo esses números de pessoas que não estão interessadas em nos ensinar como tratar de maneira correta os dados, a gente acaba tirando conclusões não muito próximas daquilo que é realmente o correto, tá certo? Espero que eu tenha contribuído mais uma vez com vocês. Não se esqueçam, deixem um like, quem não é inscrito se inscreva, compartilha. Um forte abraço, até o próximo vídeo.